De que maneira que a gente lidar vai descartar o nosso lixo, os nossos resíduos no dia a dia? Isso é algo que nós temos que ter atenção com relação a isso. Um trabalhador da coleta de lixo, ele sofreu um acidente de trabalho a manusear os resíduos que ele estava recolhendo, né? A situação ocorre mais vezes do que a gente imagina e com esses profissionais que fazem essa coleta de lixo. E a repórter Jéssica Andrade, Ludmila, ela vai falar desse caso aí pra gente. Estou de volta aqui com mais informações e agora a gente fala sobre um caso que foi registrado na sexta-feira aqui em Patos de Minas. Um trabalhador da área da coleta de lixo acabou sendo perfurado por uma seringa. E esse é um caso que acontece com frequência com esses profissionais. Eu vou falar aqui com o André sobre esse assunto. André, primeiro me diz sobre esse caso. Como que foi que aconteceu? Boa noite a todos. O coletor estava fazendo a coleta normalmente de lixo, né, na sexta-feira à noite, e foi pegar a sacola e ela estava cheia de material perfuro corante, né, cortante, a agulha mesmo. E aí teve a perfuração na mão, ultrapassou a luva, furou a luva e eu tive que socorrer levando para a UPA. Causa um transtorno muito grande para ele, porque é inconveniente, sente muito os efeitos colaterais, né, do coquetel. E ele fica em torno de 4 a 5 dias afastado do emprego. Vou conversar ainda aqui com a Kelly sobre esse assunto. Kelly, infelizmente, esse é um caso que a gente registrou na sexta, mas ele é frequente aqui no trabalho. Isso, ele é bem frequente. Esse foi na última sexta-feira, inclusive na segunda-feira da semana passada, na mesma semana, a gente teve outro acidente com perfuro cortante que foi numa casa, né? O gari coletor estava fazendo a coleta e se machucou com uma seringa, né, provavelmente de quem faz uso de insulina. O problema é que a gente às vezes não consegue identificar de onde é o lixo para que essas pessoas sejam responsabilizadas. Isso é uma dificuldade? Isso também é uma das nossas dificuldades, porque às vezes, como se coloca o lixo na porta da casa, a gente não tem certeza se o lixo é daquela casa ou não. Algumas vezes a gente consegue identificar. E aí a gente faz um boletim de ocorrência, né, com o endereço, tudo bonitinho. Às vezes tem algumas empresas que infelizmente faz essa disposição inadequada desse tipo de resíduo, né, não só de seringa de uso humano, mas também de uso veterinário. Como foi esse último da sexta-feira, foi material de um consultório odontológico, né, que até tem uma fachada muito bonita, a gente nem acreditou porque era grande a quantidade de material que não poderia estar armazenado e destinado como resíduo comum. Ele é considerado como resíduo especial. Aqui a gente noticia esse caso principalmente com a intenção de evitar situações desse tipo, né, Kelly? Então, normalmente quando o estabelecimento ele recebe um alvará para funcionar, ele já tem que ter esse projeto da destinação adequada do seu resíduo especial, né? E os estabelecimentos menores, que todos geram resíduo especial, eles têm via prefeitura a forma correta de armazenar esse resíduo e destinar de forma adequada. Para a população de forma geral que faz uso de insulina e outros medicamentos em casa, o mais correto fez o uso, gerou essa seringa que está contaminada de certa forma, né? Ele armazena numa garrafinha PET, numa vasilhinha de achocolatado, uma vasilhinha de margarina que consegue fechar tudo, coloca numa sacolinha, escreve lá como resíduo perfuro cortante, né? Porque aí os nossos garis coletores vão saber que tem que tratar com maior cuidado. Lembrando que esse tipo de material, ele também é coletado via posto de saúde pelas prefeituras, que a prefeitura faz essa coleta e destina de forma adequada. Muito obrigada pelas informações. Jéssica Andrade para o jornalismo da NTV. Pois é, Ludmila, aí falta consciência de quem está descartando esse resíduo, seja empresa ou seja pessoa física aí, de estar pensando em quem realmente vai pegar esses materiais, né? Me chamam de chato, mas eu tenho a mania de, se for descartar vidro ou outros materiais que cortam ou que perfuram, eu tenho a mania de ter o cuidado de colocar aquilo em pelo menos 2 garrafas PETs, pensando justamente em quem está lá do outro lado, que vai fazer essa coleta, né? E que pode se cortar, se ferir. E olha o risco que esse gari teve aí, que esse funcionário teve, de ter a mão ultrapassada aí, né, perfurada por essa agulha, o risco muito grande de contrair uma doença, né? Que aí ele ainda vai ser monitorado para saber, porque pode ter
sido contaminado de alguma forma. Daí, olha, que mais pessoas sejam chamadas de chata, assim como você, assim como eu, que tem um mínimo de cuidado com o outro, porque isso é uma demonstração clara de preocupação com o próximo, com aquela pessoa que faz tanta diferença para o nosso bem-estar. Então, na hora que for descartar o lixo, seja chato como o Odair, seja chata como a Ludmila, mas faça um mínimo por aquela que promove o nosso bem-estar. E aí a gente está tendo empatia, a gente está tendo aí respeito por quem trabalha tão perfeitamente, porque você está ali descartando. A gente tem uma mania de achar que o lixo, depois que ele é descartado, não é mais nosso, mas é nosso sim. A seringa que você descartou é sua, vai continuar sendo sua. Só que alguém vai pegar aquele material e levar para algum local. Então tem que ter empatia e respeito, né? Com toda certeza, é o mínimo que a gente espera, o mínimo de civilidade e cidadania, viu, Odair? Muito bem. Ludmila, por hoje é só, né? A gente fica por aqui com o NTV News e com a nossa análise. Pois é, a gente termina por aqui. Hoje foi um dia cheio de muitas informações, mas deu para a gente dialogar de alguns desses destaques desta segunda-feira, que começou acelerada em Patos de Minas e também na região. Obrigada a você pela companhia. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.